Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre o tamanho das caixas e nós vamos entender um conceito que a gente já definiu: os elementos de caixa, os elementos de bloco ocupam um espaço e assim sucessivamente. Aí alguns elementos a gente consegue definir tamanho, mas existe uma propriedade nesse tamanho que é o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então, só relembrando o modelo de caixa, nós temos um espaço para o conteúdo. E aí, no conteúdo, nós temos a borda, e entre a borda e o conteúdo, nós temos aquilo que nós chamamos de espaçamento interno, ou padding, e da borda para fora, nós temos o que nós chamamos de margem, certo? Quando nós vamos definir os nossos layouts, vamos definir seções para a nossa página, às vezes nós queremos uma precisão de tamanho, certo? E nós vamos ver que o conteúdo, por padrão, de um elemento, o tamanho por padrão de um elemento, ele não é simplesmente o tamanho que nós definimos. Então, quando a gente define um tamanho, seja largura ou altura, width ou height, esse não é o tamanho final do nosso elemento de caixa. E isso faz com que algumas operações se tornem difíceis de ser ajustados de alguns elementos. Então, como que é calculado o tamanho? A gente vai verificar que a largura é dado pelo tamanho, pelo width, mais o padding, mais a borda. Então, nós temos esses três tamanhos e isso vai computar o tamanho da largura. Assim como na altura, que vai ser definida pelo height, pelo padding e pela borda. Então, se nós não temos borda e se nós não temos padding, aí a largura e a altura é exatamente a altura e a largura que foram definidos na propriedade width e height. No entanto, se o nosso elemento, se a gente quiser algum tipo de espaçamento ou se a gente quiser utilizar a borda, esse elemento, então ele não vai ter o tamanho que nós definimos nem no width nem no height. Ele vai ter esse tamanho mais o tamanho da borda, mais o tamanho do espaçamento interno. E às vezes a gente quer ter essas coisas, mas não quer que tenha esse comportamento, porque isso faz com que seja difícil organizar algumas coisas, certo? Então, ao definir uma altura e largura, o elemento ele terá um valor maior do que o valor definido. Só que existe uma propriedade que a gente vai chamar de uma propriedade chamada box sizing, que permite a gente corrigir esse comportamento. Então a gente pode fazer com que esse espaçamento interno e essa borda façam parte da altura e da largura, certo? E qual é essa propriedade? É o box sizing. Então os valores que a propriedade aceita são content box, que é o comportamento padrão, e o border box. E esse é o comportamento que normalmente a gente vai querer, porque inclui o espaçamento interno e a borda como parte do tamanho. Então, se a gente definir que um elemento ele tem o box sizing dele é border box, então nós estamos dizendo que quando eu defino um tamanho para esse elemento, esse tamanho já está incluso no tamanho da borda e no tamanho do padding, do espaçamento interno. Se por acaso eu aumentar o tamanho do padding, o elemento continua no mesmo tamanho. Por quê? Porque o que eu estou perdendo daí é o espaço para o conteúdo. Porque o tamanho foi definido de uma forma fixa, certo? Então um exemplo de se usar isso é dado um elemento, box sizing, dois pontos, border box. Ou se a gente quiser que todos os elementos passem a ter esse comportamento, então é possível usar a partir do asterisco, box sizing, dois pontos, border box. Então, alguns resets ou normalizadores de CSS utilizam essa propriedade para deixar todos os elementos com essa característica, que é uma característica que normalmente nós desejamos. Então, eu preparei um exemplo, tá? Para que a gente consiga entender isso melhor. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Ó, então, eu vou começar com... vou até comentar essa parte aqui, só para a gente focar na primeira parte, depois eu venho para essa segunda parte. Então eu defini um elemento div, certo? E eu criei aqui uma classe div1 e criei uma classe div2. Bom, lá no meu div1 eu defini uma altura e uma largura para ele. Então eu defini o width 300 pixels, esse aqui tem 300 pixels, e eu defini que a altura é de 100 pixels, certo? E aí eu defini uma borda de 1 pixel solid blue. Vou até colocar uma borda um pouquinho maior, vou colocar uma borda de 10 pixels aqui para ficar muito clara a borda, certo? Então agora eu tenho uma borda de 10 pixels, então esse elemento ele já não tem mais 300 pixels. Por quê? Porque ele tem 300 pixels, mas ele está ocupando espaço de 320 pixels. Se a gente pegar e inspecionar o elemento e olhar aqui no modelo de caixa, ó, então ele tem 300 por 100, o padding dele não está definido,
mas ele tem uma borda de 10 pixels. Então ele está ocupando 300 mais 10 de um lado, mais 10 do outro. E está ocupando 320 então de largura e 120 de altura, certo? Isso é o nosso primeiro elemento. O nosso segundo elemento, deixa eu fechar aqui, depois eu abro novamente. O nosso segundo elemento, eu também defini que ele tem um tamanho de 300 pixels e defini que ele tem uma altura de 100 pixels. Só que nesse elemento eu vou definir um padding para ele. Eu vou definir que ele tem um padding, um espaçamento interno de 50 pixels e vou colocar uma borda de 10 pixels, assim como eu coloquei no elemento anterior. E olhem só a curiosidade. Nós temos dois elementos definidos como tamanhos, como os mesmos tamanhos, no entanto, esses elementos ocupam espaços diferentes. Por quê? Se a gente vir aqui inspecionar esse elemento agora, nós vamos ver que ele tem 300 de largura mais 50 de cada lado de padding, então ele vai ter 400 de largura mais 10 de borda, então seria 410 de largura e ele teria 220 de altura. Por quê? Porque ele está ocupando 50 de padding para cá, ó, o padding aqui quando a gente, ó, isso é a parte do conteúdo, ou seja, isso ficou a parte que ele definiu como 300 por 100. Isso aqui ficou o padding, ó, ele está deixando em uma cor diferente aqui o padding, e isso aqui é a borda. Ok? Bom, então diante disso, a gente corrige esse comportamento de que maneira? Colocando box size, definindo um tipo diferente, e aí de tamanho, box sizing, e aí a gente vai colocar que nós queremos border box. Então esse comportamento agora, o que ele vai definir? Ele vai definir, se a gente vir aqui inspecionar o elemento para esse caso, nós vamos ver que agora o nosso elemento não tem mais dos 300 de tamanho de conteúdo. Ele tem apenas 280. Por quê? Porque ele tem 10 de borda de cada um dos lados. E assim como a altura dele, que não é mais 100, agora é 80. Por quê? Porque ele está ocupando 10 na parte superior e 10 na parte inferior. Certo? Se a gente fizer a mesma coisa com o elemento div2, o que vai acontecer? Border sizing, border box, ele vai passar a ter exatamente o mesmo tamanho do quadro azul. Opa! Border box, o que eu fiz aqui de errado? Border size. Até, né, fomos trollados aqui, deixa eu só ver uma coisa, vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos inspecionar o elemento e ver o que está acontecendo. Por um acaso não entrou em vigor isso aqui, mas quando a gente vai fazer ao vivo é isso que acontece, né? Opa, eu escrevi errado aqui, porque não é borders, ó, veja que eu escrevi a propriedade errada, e claro que daí não vai funcionar, certo? Não é border sizing, é box sizing, e aí a propriedade chama border box. Quando a gente faz isso, veja que agora os dois elementos têm o mesmo tamanho. Se eu inspecionar o elemento, o que vai acontecer? Eu vou verificar que o tamanho dele é menor ainda do que o azul, o tamanho interno, ficou 180. E o conteúdo ficou zero. Por quê? Porque ele está ocupando 100 pixels aqui, ó, só de padding. Então ficou um padding muito agressivo, né? Eu poderia diminuir um pouco o padding para eu ter espaço a conteúdo. O que vai acontecer se eu colocar um conteúdo aqui nesse elemento? Vamos fazer um teste, ó, teste. Esse conteúdo, ele vai, se eu inspecionar agora, veja que esse conteúdo, eu não tenho tamanho aqui para ele. Ele está ocupando um espaço que ele não deveria ocupar. E aí, claro, a gente tem que tomar esses cuidados. E com relação ao div2, a gente tem aqui um tamanho para ele. Tá? Bom, com isso, a gente então entende que quando a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguir ter um pouco mais de precisão no tamanho das coisas, quando a gente definir o tamanho das coisas. Por quê? Porque o tamanho é respeitado. E aí eu tenho um outro exemplo para ilustrar para vocês, que eu vou comentar agora essa parte de cima, para mostrar o segundo exemplo. E é um segundo exemplo interessantíssimo. Por quê? Porque eu vou mostrar, começa a mostrar a parte de layout. Então eu criei aqui um div page, tá? E aí eu defini um tamanho e defini uma cor de fundo para o meu div. E eu vou comentar aqui essa parte para a gente ver o comportamento. E aí o que acontece? Então eu tenho um div page, dentro desse div eu defini que eu tenho dois outros divs, certo? Ó, então tá aqui meu div inicial, o div page, que tem a cor, tem a altura 300 e a cor rosa, certo? E aí dentro dos divs eu criei aqui, olha, veja que eu defini
um pixel de borda, definir que o display é inline block, então o inline block vai permitir que eu possa alinhar esses elementos, e eu vou colocar aqui um tamanho, por exemplo, vamos colocar o tamanho de 40%, só para a gente ver o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer com 40% quando eu faço isso? Ele vai ocupar, então, o espaço de 40% e vai sobrar aqui uma porcentagemzinha dos meus elementos. E aqui eu já tenho agora, se eu ocultasse essa borda, por exemplo, se eu viesse aqui e ocultasse a borda, e eu colocasse algum conteúdo aqui dentro, eu já ia ver um lado a lado, por exemplo, conteúdo 1, conteúdo 2, por exemplo. Eu ia ver um alinhado ao outro, conteúdo 1, conteúdo 2. Porque isso está sendo feito porque a gente não está vendo a borda, mas a borda existe, tá? Então a gente pode trabalhar com a borda e depois, quando a gente quiser, a gente remove essa borda. Mas o ponto principal aqui é, veja que esse elemento ele está ultrapassando os limites, porque eu coloquei eu tenho uma borda, eu defini um padding de 30 pixels aqui, certo? Então, se a gente definir agora que ele vai usar um box size, o que vai acontecer? Ele vai se adaptar ao tamanho do elemento que ele faz parte, porque o radius dele está 100%, certo? Nesse caso, a gente poderia colocar até 49% que ele vai ficar lado a lado. E vai sobrar um espacinho. Só que se a gente colocar 50% aqui, ele já vai quebrar. Por quê? Porque entre esse elemento e esse elemento, entre o div1 e o div2, a gente tem um espaço. E esse espaço, como eu estou usando um elemento de linha, inline block, ele se comporta como um bloco, mas ele tem um espaço, então ele vai considerar que tem alguma coisa aqui no meio dos dois, e aí ultrapassa os 100%. Agora, se eu vim aqui e tiro esse espaço, nós vamos ver que eles vão ficar lado a lado, mesmo tendo bordas. E aí nós temos então um conteúdo alinhado. Se eu quisesse, por exemplo, ter um terceiro div e fazer 3 colunas, a gente poderia fazer, definir, sei lá, 33%, por exemplo, e aí eu teria cada conteúdo com 33%, e agora o espaço não ia fazer muita diferença, certo? Se eu vim aqui colocar, posso até colocar conteúdo 3 aqui. Então ele ficou aqui, porque eu estou trabalhando com uma margem, está sobrando aqui vai sobrar um 1%, né, que ele está ocupando aqui com esse espaço. E aí veja a diferença quando eu tenho espaço e quando eu não tenho espaço. Com o espaço, veja que ele ficou aqui com um espaço considerado. Se talvez eu der o espaço aqui, talvez ele já nem cabe, vamos ver. Poxa, se quiser que ele vai cabendo aqui, ó. Então ele ficou com um espaçamento aqui que seria 1% mais 1% aqui, certo? Então, isso acontece porque os elementos não fitaram exatamente 100% dos tamanhos. Mas aqui eu já me permite usar um tamanho relativo, usando o display inline block. Tá? Mas o inline block tem esse problema, que é o problema dos espaços entre os elementos. Que depois a gente vai ver que é possível resolver isso de uma outra maneira, usando outras abordagens, tá bom? Mas nesse vídeo era isso que eu queria mostrar e a importância do border box. Por quê? Porque se eu não defino com border box, fica muito difícil, não dá nem para usar esse tamanho. Porque o que vai acontecer? Eu teria que usar, por exemplo, o padding de 0 aqui. Teria que definir padding 0, ainda assim ele não está funcionando porque ele tem uma borda. Aí eu teria que colocar aqui talvez uma borda hidden, vamos ver o nome, ó, a borda hidden. Daí aí a borda não ocupa espaço. E aí uma vez que ela não ocupa espaço, eu consigo daí ter um conteúdo diferente em cada um dos meus conteúdos. E veja que nesse caso, a gente não está especificando alguma coisa específica, algum padrão específico, mas aí a gente poderia, por exemplo, vir aqui, eu vou vir só nesse elemento, colocar uma borda só nele, um fundo só nele, por exemplo, background color, purple. E aí eu ficaria só com o conteúdo central, com uma cor diferente. E aí, e aí a gente está vendo essas questões assim porque o nosso fundo tem porque esse elemento tem uma cor de fundo, né? Mas se não tivesse, aí as coisas ficam melhores, mais fáceis de ver. Mas, enfim, se a gente utilizar o box sizing, border box, isso resolve para nós o problema do alinhamento desses elementos, nos permite definir padding. Ó,
Veja que o padding vai ficar melhor, porque agora esse elemento ele vai ter um espaço entre os componentes e então fica melhor apresentável, ok? Então eu sugiro que vocês façam alguns testes a partir desse exemplo, tentem criar 4 colunas, com 2 colunas, 3 colunas, certo? Para verificar o funcionamento desse recurso. Até o próximo vídeo.